O lance é assim, eu acho que vai arrumar um problema desnecessário, né? Porque, inevitavelmente, vai ter esse problema da convocação, mesmo que ele faça honestamente, mesmo que ele escolha os jogadores aqui no Brasil tentando não prejudicar ninguém ou tentando prejudicar pouco os clubes, o time que na volta da data FIFA perder vai cair matando em cima do Diniz, vai falar que pô, favoreceu esse ou aquele. Então eu acho que é uma situação desnecessária nesse momento. Desnecessária. Segundo, o Diniz está na pior fase Quer dizer, o Diniz, na minha opinião, como eu falei ontem, para mim o Diniz tem prazo de validade. Sempre. Para mim, eu gosto do trabalho dele, o time dele joga bem, mas quando chega num ponto, acabou a validade. O Fluminense acabou a validade, acabou no São Paulo, no Atlético Paranaense, foi assim em todos os clubes dele. E isso não significa que ele seja incompetente. Eu gosto do trabalho dele, mas o trabalho dele cai num determinado momento. E cai assim, despenca mesmo. Não é que fica oscilando. Então, é o pior momento para ele ir de escolha. Né? E outra coisa, você vai esperar o Ancelotti, então coloca treinadores que não estão trabalhando, coloca outro tipo de treinador, sabe? Tenta inventar alguma coisa que você não prejudique nem coloque em conflito todos os clubes. Eu não acho, sinceramente, porque eu confio de repente nas pessoas, ou porque eu sou das antigas, que eu já vi treinador dirigir a seleção brasileira até em Copa do Mundo, trabalhando em clube. O Zagallo era assim, né? Muitas vezes o Zagallo era treinador do Botafogo, foi uma seleção, ou era o Flamengo e tal. E naquela época, como era comum, a gente não entrava nesse discurso do conflito de interesses. Naquela época, não se falava muito nisso. Então, talvez eu olhe assim e fale assim, pô, se ele fizer tudo direitinho, não tem problema. Mas nunca vai ser direitinho. Hoje em dia, nunca vai ser direitinho. Então, não dá mais. Naquela época, dava, porque não tinha as redes sociais, não tinha internet, não tinha nada. O cara convocava e não era pressionado. Né? Não tinha uma pressão segundo a segundo. Nesse caso de hoje, eu acho muito arriscado, eu acho desnecessário e eu não acho que vai fazer bem para a seleção brasileira. Não vai fazer bem para a seleção brasileira ter o Diniz ou ter qualquer treinador que esteja trabalhando, funcionando nos dois, num clube e na seleção. Eu acho que é desnecessário.